Primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Nós faremos a leitura do verso 20 até o verso 40. A passagem retrata um dos momentos dramáticos na história de Israel. O modo como Deus trouxe a nação de volta à sua presença. A palavra de Deus diz assim: Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos e, dividindo-o em pedaço, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós outros um dos novilhos, e preparai-o primeiro, porque sois muitos. E invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse, e manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia Elias zombava deles, dizendo: Clamai em altas vozes, porque Ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir e despertará. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha. E disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: Fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: Fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus.
Disse-lhes Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Que Deus abençoe a sua palavra. Peçamos a Deus a orientação nesta hora, porque nós estamos diante da palavra de Deus, e os nossos ouvidos e os nossos corações precisam estar atentos àquilo que Deus tem para falar. Que esta congregação receba a palavra nesta manhã, assim como os crentes de Tessalônica ouviram a palavra quando Paulo a pregava, mas não a receberam como palavra de homem, mas como a palavra de Deus. Deus tem algo para falar ao seu coração, que você possa ter disposição sincera e pedir a Deus para esclarecer esta palavra para a sua vida nesta hora. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Pedimos agora a instrumentalidade do Espírito Santo para que esta palavra, ó Deus, alcance os objetivos para os quais ela está sendo enviada. Abençoe esta congregação, abençoe esta igreja e permita, ó Deus, que aqui neste lugar desça verdadeiramente o fogo da tua parte. Que haja avivamento na igreja, que haja um retorno do nosso coração para o Senhor, assim como aconteceu naquele dia. Derrama as tuas bênçãos sobre este lugar. É a oração que eu faço humildemente em um nome bendito e santo de Jesus Cristo. Amém. A congregação vai assentar-se nesta hora. A Bíblia retrata um dos momentos mais dramáticos da história do Reino do Norte, Israel. Israel estava vivendo uma crise política, econômica, moral e, sobretudo, espiritual. A nação estava em franca decadência. Toda a estrutura daquela nação estava sendo quebrada pouco a pouco. Para que a gente tenha uma ideia, dos 6 reis que antecederam o rei Acabe, que agora está sentado no trono, dos 6 reis que o antecederam, 2 foram assassinados. Israel teve 19 reis e 8 dinastias, e a Bíblia diz que nenhuma delas andou na presença de Deus. Não obstante a isso, Acabe, que agora está reinando em Israel, foi considerado um dos piores reis da história de Israel. E este homem era casado com a pior mulher do mundo, chamada Jezabel, que além de adoradora de Baal e Azera, e que introduziu o culto idólatra em Israel, esta mulher também era responsável pelo assassinato de inúmeros profetas e pelo fechamento das escolas de profetas. Israel está vivendo um momento dramático, um momento de grande escuridão espiritual. Mas louvado seja Deus, sempre que a história se manifesta assim, Deus sempre levanta alguém para que o interruptor seja aceso ou ligado. Quando as trevas parecem pairar e reinar absolutamente, Deus sempre levanta um instrumento para que a luz possa aparecer novamente. E essa pessoa foi o profeta Elias. Num dos momentos mais difíceis da história de Israel, Deus vai levantá-lo para ser um arauto, para ser um pregador, para ser um profeta genuíno da sua parte, uma vez que havia inúmeros profetas conduzindo a nação à idolatria. O que nós devemos observar quando olhamos para o profeta Elias? Eu separei algumas lições. Aliás, eu separei 7. A primeira delas, a obscuridade de Elias. Elias foi um dos profetas mais enigmáticos da história de Israel. É o profeta acerca de quem nós temos menos informações. Não sabemos o nome dos seus pais, não sabemos se ele era casado, não sabemos o seu ofício. A única informação que a Bíblia dá é o do lugar de onde ele vem. A Bíblia se refere a ele como sendo um tesbita. Isso significa que ele vem de algum lugar chamado Tisbe, próximo a Gileade. Mas ninguém sabe precisar onde era Tisbe.
Ele era um profundo desconhecido. Ele é alguém que vem de lugar nenhum e que ninguém tem conhecimento das suas raízes. E aqui nós temos uma lição extraordinária para a nossa vida. Deus não precisa de gente famosa. Deus não precisa de figurões. Deus não precisa de estrelas. Deus precisa apenas de alguém que se coloque nas suas mãos. Um dos grandes pecados da igreja contemporânea é que a igreja contemporânea faz exatamente como fazia a igreja de Corinto. O culto à personalidade humana. Na igreja de Corinto, eles estavam divididos em torno de pessoas. Havia quem dissesse, eu sou de Paulo. Havia quem dissesse, eu sou de Apolo. Havia quem dissesse, eu sou de Quefas. Mas Paulo perguntou, quem são eles? Eles são apenas ministros através dos quais vocês creram. O que Paulo ensina é que o culto não deve ser dado ao homem. O culto deve ser dado a Deus. Toda a suficiência vem dele. E aqui nós temos um exemplo extraordinário na Bíblia. De um homem simples, de um homem desconhecido, de um homem obscuro, mas que ao se colocar nas mãos de Deus, foi usado de uma forma extraordinária para trazer a nação de volta à presença do Senhor. A segunda lição que nós olhamos na vida do profeta Elias é a sua autoridade. Elias podia ser um desconhecido, podia ser uma figura obscura, mas Elias era alguém que tinha a autoridade da parte de Deus. O capítulo 17 inicia dizendo que então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Observe que ele confunde a palavra de Deus como a sua própria palavra. Ele disse nesses anos, ou seja, 3 anos e 6 meses é o que disse Tiago na sua epístola, que Elias orou e durante 3 anos e 6 meses não choveu. Ele disse não vai haver nem orvalho, nem chuva durante esses anos, senão segundo a minha palavra. Imagine você para uma nação agropastoril como Israel, que dependia do orvalho da noite, que dependia dos 2 ciclos de chuvas anuais, o que representaria um tempo sem orvalho e sem chuva. A nação seria quebrada na sua espinha dorsal. A economia entraria em colapso. A nação estaria completamente fragmentada. Diz a Bíblia que naqueles anos a fome em Samaria era extrema. A nação começou a padecer. A fome se alastrou. A Bíblia diz que os animais deixavam as suas crias no campo. Foi um tempo tão terrível que até o rei teve que descer do seu trono para procurar água. A palavra de Elias. Mas Elias conta para nós qual era o segredo de ter uma palavra tão cheia de autoridade. Ele disse ao rei Acabe, em cuja presença, eu falo em nome desse Deus, em cuja presença sempre eu estou. Só pode ter autoridade para falar aos homens aquele que primeiro se põe na presença do Senhor. Você nunca terá o que dar se você primeiro não recebe. Elias era um homem cheio da autoridade de Deus. Terceiro lugar, a obediência de Elias. E a gente vai observar pelo menos 3 eventos na vida dele, em que ele deixa patente para nós a sua tremenda e profunda obediência. Primeiro, o seu exílio junto ao ribeiro em Querite. A Bíblia diz que Elias entrou à presença do rei Acabe. E note que ele entrou na corte, ele entrou na presença do rei. Mas em vez de jogar confetes no rei, ele o advertiu do seu pecado. Em vez de adular o rei, ele o confrontou por causa dos seus enganos e dos pecados que ele introduziu na nação de Israel. Hoje é natural as pessoas quererem adular pessoas que estão em posição de comando. Elias não fez isso. Elias entrou na presença dele e o confrontou. E diz a Bíblia que em vez de ele receber os louros, em vez de os holofotes serem colocados sobre ele, Deus lhe deu uma ordem.
Depois que ele entregou o recado ao rei Acabe, Deus mandou que ele se retirasse e fosse para o deserto de Querite e ficasse junto de um ribeiro. Ele beberia da fonte e ele seria alimentado pelos corvos. Sabe o que Elias fez? Quando Deus disse, retira-te daqui, a Bíblia diz que imediatamente ele se retirou. Deus o mandou para o deserto. Ele ficaria no deserto pelo menos 1 ano e 6 meses. Do que ele viveria no deserto? O que ele comeria lá? O que ele beberia lá? O Deus que mandou Elias para o deserto, e entenda, deserto na vida dele não era acidente. Deserto na vida dele era um apontamento de Deus. Deus vai mandá-lo para o deserto, porque Elias também tem lições para aprender com Deus. Você vai aprender muito com Deus no deserto. Você vai aprender muito com Deus na solitude. Deus o manda para o deserto. Diz a Bíblia que durante aquele 1 ano e 6 meses, ele bebe de um ribeiro que existe lá. E diz a Bíblia que pela manhã e à tarde, os corvos traziam para ele pão quentinho e carne para ele comer. Deus disse, eu dei ordem aos corvos. Essa é a bênção de viver na dependência de Deus. Deus sempre vai cuidar de você. Deus sempre vai suprir a sua necessidade. Deus está suprindo as necessidades de Elias. O mais extraordinário é que quando você estuda os hábitos deste animal, os corvos ou o córax, ou o corvo córax, que nós conhecemos mais usualmente como urubu, é que ele muitas vezes abandona a sua própria prole e nega o alimento à sua própria prole. Mas o Deus que controla o universo deu ordem. E dia após dia eles não falhavam nos seus turnos, trazendo para ele o pão e a carne, e a Bíblia não explica como eles faziam isso. Deus está sustentando o seu servo, mas ele obedeceu a ordem. Notem que Deus disse para ele, retira-te daqui e vai para o deserto de Querite. Você vai beber da fonte. E é curioso, irmãos, que 2 vezes vai aparecer essa expressão ali. Não é lá, não é acolá. Elias vai para o lugar que Deus manda, e Deus cuida dele ali. Em segundo lugar, diz a Bíblia, que depois de passar aproximadamente 1 ano e 6 meses do deserto de Querite, Deus vai dar uma outra ordem para ele. Porque diz a Bíblia que agora o ribeiro de Querite está se secando. O que indica que Elias está sendo afetado pela sua própria profecia. Ele disse para o rei Acabe, durante esses anos não vai haver nem orvalho nem chuva. Seguiu-se então uma grande seca. E aquilo que ele profetizou alcançou a vida dele. Porque o ribeiro lá no deserto começou a se secar. Então Deus disse para ele, agora levanta-te e vá para Sarepta de Sidom. Porque o Deus Isso parece irônico, mas Deus está continuando trabalhando na vida dele. Porque Deus, antes de trabalhar através de você, Deus trabalha em você. E diz a Bíblia que quando Deus dá essa ordem, e note que ir para Sarepta de Sidom era ir para o lugar mais perigoso da terra. Desde que Elias havia comparecido diante do rei Acabe, Elias está sendo procurado vivo ou morto. Acabe quer ver o morto. E Elias vai exatamente para o lugar mais perigoso que existe. Porque Sarepta de Sidom era a cidade de Jezabel. Qualquer deslize ele seria descoberto ali. Mas Deus que manda, Deus cuida. O Deus que manda é o Deus que protege. E ele vai a Sarepta de Sidom.
Sarepta significa cadinho. Aquilo que o ourives usa para derreter o ouro. Parece contraditório, ela está catando gravetos para preparar a última refeição para ela e o filho, e depois iriam morrer de inanição e fome. Mas Elias chega lá e disse para ela: vá, traga água e faça um bolo primeiro para mim. Ela disse: a tua serva não tem nada em casa, senão um punhado de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija. Elias disse para ela: vá, prepara, porque não vai faltar farinha na sua panela, não vai faltar azeite na sua botija, até que o Senhor faça chover de novo. Diz a Bíblia que ela foi e fez como Elias havia ordenado. E durante 2 anos na casa daquela mulher, todas as manhãs que ela ia à sua cozinha, um milagre acontecia. Ela olhava a panela e a farinha estava lá, olhava a botija e o azeite estava lá. Deus supriu as necessidades dela durante 2 anos. Ela abençoou o profeta e Deus abençoou a vida dela. Ela ajudou o profeta, Deus recompensou a vida dela. Deus está abençoando o seu lar por causa da sua obediência. Mas agora, passados 3 anos e meio, 1 ano e meio lá no deserto de Querite, 2 anos na casa desta viúva, e Deus vai dar uma nova ordem para o profeta Elias, para que ele compareça perante o rei Acabe. Deus quer que agora ele novamente compareça diante daquele que quer a sua vida, que quer matá-lo. E diz a Bíblia aqui na mesma hora, Elias se levantou e foi. Obediência. Deus sempre vai honrar o servo que lhe obedece. Deus não tem compromisso com aquele que é desobediente. 4º lugar, a coragem de Elias. Diz a Bíblia que quando Elias se encontrou com o rei Acabe, pediu a ele que marcasse uma reunião em Israel, no lugar mais alto de Israel, o Monte Carmelo, que ele reunisse a nação de Israel e os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, ou então do poste ídolo. Note que a decadência moral de Israel era tão profunda que alguns historiadores dizem que o poste ídolo tinha o formato ou a identidade de um órgão masculino. A nação está em franca decadência. Mas Elias manda marcar o encontro lá no Carmelo. E diz a Bíblia que a nação se reúne lá. E não bastasse Elias ter desafiado o rei Acabe e aos profetas de Baal e Azera, Elias também vai desafiar a nação de Israel. É profunda a sua coragem. Sua coragem é tremenda. Elias vai mandar separar 2 novilhos para o sacrifício. Elias vai dizer para o rei Acabe: reúna os profetas. Reúna os profetas de Baal e Azera. E note que o rei Acabe não teve dificuldade alguma em aceitar a proposta de Elias. Porque o rei Acabe era como muitos de nós aqui. Confiava nos números. Ele fez a conta. 450 mais 400, 850. E Elias é um só. Então Elias está em grande desvantagem. Não existe possibilidade de Elias vencer um combate como este. 850 contra 1 é barbada. Só que o rei Acabe havia esquecido uma coisa: na presença de quem Elias está vivendo. Porque quando você vive na presença de Deus, não importa quantos estão do seu lado, porque se Deus estiver, a vitória está garantida. Elias não é apenas um homem destemido, Elias é um homem que está confiado na graça e no poder de Deus, porque Deus mandou ele comparecer. Em 5º lugar, o desafio de Elias. Elias, que desafiou os profetas e o rei, vai desafiar a nação de Israel. Elias vai usar uma expressão que nós conhecemos bem. Vai dizer ao povo que está reunido: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Cochear aqui significa estar estacionado entre 2 pensamentos. É assim que a King James
reverte esse verso. Vocês estão indecisos. Vocês estão com o coração divididos. Vocês não sabem se são de Deus ou se vocês são de Baal. Acontece que Israel queria seguir a Deus, porque Deus havia tirado Israel do cativeiro no Egito. Mas eles também estavam fascinados com a ideia de ter um Deus que pudesse controlar as estações climáticas, que pudesse coordenar o ciclo pluviométrico de Israel. Porque a imagem de Baal era a imagem de um Deus que está segurando um raio. Dizia-se em Israel, porque era essa a divulgação cananeia, que Baal era aquele que controlava as chuvas, ao passo que Azera era aquela que controlava a fertilidade do solo. Ter um Deus que liberta do cativeiro e ter Deus que controla a chuva e dá a fertilidade no campo era um fascínio. Eles estão estacionados, eles estão cocheando entre dois pensamentos. Com qual dos dois ficamos? Mas Elias vai mostrar que Deus não aceita corações divididos. A nação precisa escolher de que lado vai ficar. E é curioso porque diz a Bíblia que eles não responderam nada. Esperaram o resultado daquela batalha para então decidir de que lado iam ficar. Mas quando Deus de Elias respondeu e interveio naquele lugar, a nação imediatamente reformou o seu catecismo. Diz a Bíblia que todos se prostraram com o rosto em terra, declarando: Yahvé é Deus, só o Senhor é Deus. Em sexto lugar, a ironia de Elias. Elias era um homem que também sabia fazer uso da ironia, na hora certa, do modo certo. Diz a Bíblia que ele deu aos profetas de Baal e Azera o privilégio de invocarem o seu Deus. Afinal, dizia-se que ele era um Deus. Mas diz a Bíblia que os profetas de Baal e Azera, que ficaram junto do altar que tinham montado e diante do sacrifício que tinham preparado, desde a manhã até o meio-dia estavam clamando: Ah, Baal, responde-nos. Mas você sabe, os deuses falsos não podem responder. A Bíblia diz que os ídolos, eles têm boca, mas não falam. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm pés, mas não andam. Eles clamaram inutilmente da manhã até o meio-dia. E então Elias passou a zombar deles, dizendo: Clamai em altas vozes, diz capítulo 18, verso 27. Porque Ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou em viagem, ou a dormir, e despertará. O seu Deus pode estar agora desatento, então grite mais. E eles gritavam, e eles começaram a se cortar com facas. Mas diz a Bíblia que Baal não podia responder, porque os deuses dos povos não têm o poder que o Deus de Elias tem. E então chegaria a vez de Elias. Sétimo lugar, as providências de Elias. Como Baal e Azera se mostraram inúteis, chegou a vez de Elias provar qual era o Deus vivo e verdadeiro. Mas observe que Elias, antes de invocar a Deus, Elias tomou algumas providências. Dr. Martin Lloyd Jones disse que Deus jamais responderá com fogo do céu, a menos que nós coloquemos as coisas em ordem. O que ele precisou colocar em ordem? Observem as providências que ele tomou. A primeira, ele chamou o povo para perto. Chegai-vos a mim, disse ele. Aquele estado de coisas que se mostrava no Carmelo era um retrato da nação que estava distante, longe, precisando de retorno, precisando de reaproximação. Chegai-vos, voltem, porque vocês se distanciaram. Segunda coisa que Elias vai fazer, diz a Bíblia que ele vai reparar o altar do Senhor. E diz o texto bíblico que o altar se encontrava em ruínas. Duas coisas destroem:
muito uso ou nenhum uso. O altar está em ruínas, não porque foi muito usado, mas porque deixara de ser usado. O culto a Baal e a Zera, porque o Carmelo era o palco principal desse culto idólatra, havia consumido a atenção do povo e o povo havia abandonado o altar do Senhor. E agora esse altar está em ruínas. Elias vai tomar 12 pedras, representando as tribos de Israel, e com elas vai reconstruir o altar do Senhor. A providência dele quanto à restauração do altar é significativa para nós. Muita gente que está aqui hoje pela manhã precisa fazer efetivamente o que Elias fez naquele dia. Precisa reparar o altar do Senhor. E a pergunta é: onde é que está o altar do Senhor? Onde que está o altar do Senhor nos nossos dias? Não temos aqui uma canção em que cantamos que o meu coração é o teu altar? Então o seu coração precisa de reforma, precisa de restauração, porque muitas vezes admitimos no nosso coração o orgulho, admitimos no nosso coração a mentira, a falsidade, admitimos no nosso coração o pecado, e a Bíblia mostra que enquanto este altar não for restaurado, Deus não se manifestará, Deus não responderá com fogo do céu. Elias vai restaurar o altar, porque o altar está quebrado. Seja sincero, responda no seu coração: como que está o seu altar? Como é que está o seu coração? Existe algum pecado que a gente está admitindo lá no recesso do coração? Queremos ver a intervenção de Deus na nossa casa, queremos ver a intervenção de Deus na vida dos filhos, queremos ver o mover de Deus, e talvez alguém tenha vindo aqui esta manhã na expectativa de que Deus faça um milagre na sua casa. Deus não fará milagre algum enquanto este altar não for restaurado. Terceira coisa que Elias vai fazer, diz a Bíblia que ele vai preparar o sacrifício. Vai restaurar o altar, vai armar a lenha, vai colocar o novilho e cortá-lo em pedaços sobre o altar. E diz a Bíblia que ele faz isso segundo a palavra do Senhor. Diz o verso de número 36. Na sua oração ele disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. De onde Elias está tirando essa sequência para montar o altar do holocausto? Da palavra de Deus. Sabe o que isso significa? Que o culto que ele está oferecendo naquele altar não é um culto que sai da sua cabeça, é um culto que sai da palavra de Deus. Nós não temos que inventar nada no culto, não temos que introduzir coisa estranha no culto. O culto tem que ser segundo a palavra de Deus. Ele está fazendo segundo a palavra do Senhor. Em quarto lugar, Elias mandou regar o sacrifício. Eram dias de seca, mas Flávio Josefo, historiador judeu, diz que havia alguma fonte lá no Carmelo. E diz a Bíblia que ele mandou encher 4 cântaros. E disse: derramem sobre a lenha e sobre o animal. Derramaram. Derramem a segunda vez, novamente 4 cântaros derramados sobre o sacrifício e sobre a lenha. Façam a terceira vez, e diz a Bíblia que eles derramaram água pela terceira vez. Encharcou a lenha, molhou o sacrifício. Diz a Bíblia que era tanta água que encheu o rego que estava ao redor do altar. Quando eu vou fazer churrasco, eu não derramo água sobre o carvão, eu derramo álcool. Mas Elias mandou derramar água, porque o Deus dos céus, o Deus vivo e verdadeiro, ele faz a lenha, mesmo encharcada, pegar fogo. E Deus derramou fogo naquele altar, e consumiu a lenha, consumiu inclusive as pedras e o animal. Elias está mostrando a suficiência e os poderes deste Deus que são ilimitados. Deus pode fazer absolutamente tudo. E quinto,
Elias vai orar. Talvez uma das orações mais curtas da Bíblia. Veja como é que ele ora ao Senhor. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo. Ele não está dando ordem, ele é servo. Ele não muda a posição, ele é servo. Ele não está dando ordem, ele não está ordenando, ele não está decretando, ele está pedindo como um servo do Senhor. E que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. E aí então diz a Bíblia no verso 36, 38, então caiu fogo do Senhor. Uma oração tão curta, com uma resposta tão dramática. Alguém perguntou a um pregador famoso: quanto tempo o senhor precisou orar para pregar um sermão tão poderoso como este que pregou para nós neste dia? O pregador respondeu: eu precisei orar 5 minutos. 5 minutos? E uma pregação como esta? Mas o pregador logo em seguida retrucou e disse: eu orei 5 minutos por esse sermão, mas saiba de uma coisa, eu não fico 5 minutos sem orar. Elias pode ter orado pouco aqui, mas Elias era alguém que vivia na presença de Deus. E alguém que vive na presença de Deus, mesmo com uma oração curta, obterá uma resposta efetiva. 7º lugar. Projeta. Sim, fechamos agora. 2 coisas eu preciso dizer para fechar o sermão de hoje cedo. Primeiro, a nação foi poupada da destruição. Isso é um alento para nós. Eu não preciso dizer a vocês que vivemos no Brasil uma crise sistêmica. Ela é política, ela é moral, ela é econômica e ela é sobretudo espiritual. Vivemos um tempo dificílimo em nosso país, de grande emparedamento e de falta de esperança. Mas o Deus de Elias é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus livrou Israel da sua destruição. Deus pode livrar a nossa nação também. E só existe uma esperança para o Brasil, como havia só uma esperança para Israel: o Deus vivo e verdadeiro. A nação foi poupada, porque diz a Bíblia que quando Elias orou e caiu fogo do céu, Deus não apenas fez cair fogo, Deus também fez cair chuva. Fazia 3 anos e 6 meses que não chovia. E sabe o que trouxe a chuva de volta? Tirar Baal do caminho. Foi tirar Baal, tirar Azera do caminho, e a Bíblia diz que a chuva voltou. Sabe qual é a esperança para o Brasil? Tirar o pecado do Brasil, banir o pecado dessa terra, e Deus vai fazer vicejar sobre ela as chuvas dos altos céus. Note que após cair o fogo, diz a Bíblia que Elias disse ao rei Acabe: eu ouço um ruído de chuvas. Ninguém tinha ouvido. Elias subiu ao Carmelo, colocou a sua cabeça entre os joelhos e começou a orar. Disse para o seu servo: vá lá e veja se há algum sinal de chuva. Ele foi e disse: não tem sinal nenhum. O sol estava a pino. Mas Elias sabia que ia chover, Deus disse que ia chover. E ele voltou a orar. Vá lá olhar de novo, não tem nada. Vá a 3ª vez e nada. A 4ª, a 5ª, a 6ª. Na 7ª vez, quando o moço que servia ao profeta Elias voltou, disse: eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Uma nuvem do tamanho da mão de um homem era suficiente para Elias crer que a chuva já ia chegar. Então disse o profeta ao rei Acabe: corra, corra, porque vem aí um temporal. E diz a Bíblia que a chuva veio,
de forma torrencial sobre a terra de Israel, depois de 3 anos e 6 meses de uma seca implacável. Quando se tira o pecado, a chuva vem. Eu estive presente à Convenção Batista Brasileira, reunida em Salvador, na Bahia, quando pregou o pastor Silair Almeida. E ele contou-nos uma experiência bastante interessante. Ele disse que numa visita ele recebeu de presente uma muda de uma planta, e a sua ovelha também, que o acompanhava, recebeu uma muda semelhante, mesmo tamanho, mesma espécie. Ele plantou a sua muda em casa e ela plantou aquela outra muda no seu jardim de casa. Passado alguns meses, pastor Silai foi visitar aquela ovelha. Qual não foi sua surpresa quando percebeu que a muda que aquela irmã havia ganho no mesmo dia que ele, havia crescido, já estava dando frutos. E a dele permanecia mirrada no jardim de casa. Ele então perguntou para ela: por quê? Qual é a diferença? Por que a sua dá frutos e a minha não dá? A ovelha do pastor Silaí disse assim para ele: pastor, pode ser que debaixo da raiz da sua planta tenha pedras. Sabe por que às vezes a igreja não cresce? Sabe por que às vezes as coisas não acontecem? Porque tem pedra debaixo da raiz. Sabe por que às vezes as coisas não acontecem na nossa vida, na nossa casa? Porque tem pedra debaixo da raiz. Retira Baal do caminho, retira a Zera do caminho, e as chuvas de Deus vão cair. Louvado seja o nome do meu Senhor. Em segundo e último lugar, diz a palavra, em Tiago, capítulo 5, os versos 16 e 17, que Elias era homem como nós. Ele não era super-homem, ele era homem. Ele não era diferente, era como nós. Sujeito às mesmas paixões que nós, disse Tiago, irmão de Jesus. Mas tem um detalhe. Quando Tiago diz isso, ele está ligando a figura de Elias à figura de uma oração eficaz. Disse que quando ele orou, durante 3 anos e 6 meses não choveu, e depois ele orou novamente e voltou a chover. Elias era homem de oração. A maior carência da igreja hoje é de mulheres e de homens de oração. As coisas podem mudar na nossa vida, na igreja e na nação brasileira. Urge que se levantem homens e mulheres como Elias, com as mesmas fraquezas, com as mesmas dificuldades, mas que não saiam nunca da presença do Senhor. A igreja de pé, por favor. Eu tenho absoluta certeza do que eu vou falar aqui. Porque Deus falou isso comigo, segredou isso no meu coração ontem, enquanto eu me preparava para pregar aqui hoje cedo. Que há pessoas aqui que viriam hoje cedo aqui reclamar de Deus algumas bênçãos. Reclamar de Deus alguns milagres. Mas Deus mandou dizer, não vai haver milagre enquanto você não tirar a pedra que está debaixo, enquanto você não tirar Baal e a Zera do caminho. Você precisa renunciar ao seu pecado. Você precisa ter o seu coração, o seu altar restaurado. E Deus diz que se você fizer isso, as chuvas vão cair de forma torrenciais. Deus tem chuvas de bênçãos para derramar. Mas Deus espera de você uma decisão hoje. Israel estava ali cocheando, estacionado entre 2 pensamentos. Enquanto você estiver cocheando, não tem resposta. É hora de tomar uma decisão. Curve a sua fronte onde você está. E se alguém aqui hoje pela manhã, com suficiente coragem para sair do seu lugar e vir aqui à frente dizendo, Senhor, tem pedra, mas eu estou removendo agora. O altar está quebrado, mas eu vim aqui hoje restaurar o altar que é o meu coração.
Eu não quero que haja qualquer empecilho entre eu e o Senhor. Se há alguém com coragem para fazer isso, sai do seu lugar aqui e vem aqui à frente. Eu quero orar com o irmão, eu quero orar com a irmã. Em nome de Jesus, onde você estiver. Se tem altar para ser consertado, sai do seu lugar e venha. O Deus do céu está pronto para responder com chuvas torrenciais. Tem que ter coragem para fazer isso. Tem que ter honestidade para fazer isso. Mas Deus só atende as pessoas humildes e honestas. Eu sei que tem mais gente aqui para fazer isso. É que a gente fica com vergonha. O que as pessoas vão pensar? Você está preocupado com as pessoas ou você está preocupado com Deus? Você está preocupado com o que as pessoas vão pensar ou com aquilo que Deus sabe que você é? Reputação é o que as pessoas pensam que você é. Caráter é o que Deus sabe que você é. Esteja mais preocupado com o seu caráter do que com a sua reputação. E você vai ver o que Deus é capaz de fazer. Tem pedra? Tira a pedra. Tem altar quebrado? Restaura o altar. E você vai ver que Deus é aquele que responde com fogo. Só Ele pode responder com fogo. E é fogo do alto, não é de baixo não. Porque os profetas de Baal não teriam dificuldade em fazer surgir fogo de baixo, porque eles tinham túneis, eles tinham truques, eles tinham habilidades mágicas, não tinha problema nenhum em fazer subir fogo. Elias disse, nada de fogo de baixo. Fogo tem que vir do alto. E do alto só o Deus de Elias, o nosso Deus. Vamos orar. Ó Deus, abençoa esta congregação reunida. E abençoe a tantos corações que ouviram a Tua palavra. Suplico agora a aplicação da Tua palavra em cada coração, porque muitos estão aqui mesmo nos seus lugares, sendo advertidos pelo Senhor de que alguma coisa está errada neste altar. Ó Deus, obrigado por aqueles que foram movidos pelo Senhor para confessar diante da congregação que alguma coisa no altar está quebrada. Ó Deus, restaura o altar que é o coração, removendo dele e tirando do caminho Baal e Azera, tirando do caminho tudo aquilo que está impedindo do ciclo das chuvas de bênçãos recaírem novamente. E abençoa, Senhor, grandemente a estas vidas. Abençoa grandemente a esta congregação que muitas vezes tem sido privada das chuvas dos altos, porque nós estamos envolvidos com pecados. E abençoa a nação brasileira, resgatando-a desse momento difícil de crise sistêmica em que ela se encontra. Deus, tenha compaixão do Brasil, salva nosso Brasil. É a oração que eu faço humildemente, no nome santo, precioso do meu amado Senhor Jesus Cristo, em concordância com esta congregação. Amém.